Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do nosso tutorial de como todo médico deveria começar a investir. Então vamos para cima, vamos para segunda aula. Se liga aí que eu já volto. E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à segunda aula de como todo médico deveria começar seus investimentos. Agora, hoje a gente vai falar dos ativos que a gente deve começar a imaginar, como que a gente vai fazer e tudo mais, né? Para quem ainda não viu a primeira aula, volta lá, eu vou deixar o link na descrição, vou deixar aqui no card, tá? É muito importante ver esses dois vídeos sequenciais para fazer sentido, né? Não adianta começar a ver agora, senão vai perder o fio da meada, tá bom? Então, meu nome é Lucas Marçola, sou o criador aí do canal DeFinMed, tá? Essas são nossas redes sociais, EFINMED lá no Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube, segue lá no Insta, dá aquela moral, a gente está começando agora, então precisa da ajuda de vocês. Fechou? Dominado? Então vamos lá, vamos para nós começar a nossa aula. Fechou? Então, os melhores ativos para todo médico acumular patrimônio. Tá? Então, para começar, a gente vai dar um remember da aula do nosso método, da aula 1, do Buy and Hold. Né? Qual vai ser o nosso mindset? Vai ser um mindset de longo prazo, sem tempo determinado para a gente vender um ativo, fazer lucro, nada disso. Não é essa a nossa mentalidade. Nossa mentalidade é o longo prazo, sem tempo determinado, que a gente vai se tornar sócio dessas ações, sócio desses ativos, né? E e a filosofia que a gente vai ter junto com esse mindset é que a nossa vida é outra coisa. A gente vai ter nossa vida, focar na nossa vida, focar no nosso trabalho para e ter o nosso mindset de longo prazo junto. Então, o foco da nossa vida, foco do nosso trabalho para poder enriquecer, porque o que vai enriquecer vai ser o trabalho, não vai ter nada a ver com bolsa de valores, ativos, nada disso. A bolsa só ajuda a multiplicar esse processo, né? Focar na sua vida, na sua família, em todas as diversões, tudo mais, sempre com responsabilidade, seguindo o investimento junto aí ao lado, né? E outro remember importante é que não existe retorno sem risco. Isso é uma frase e um fato, um conceito muito importante que a gente vai levar ao longo de toda a aula de hoje, né? Tem aquela frasezinha que é clássica aí do mercado financeiro, que não existe almoço grátis no mercado, né? Não existe um retorno exponencial, um retorno importante sem que ele tenha um risco, né? Sem que tenha um risco embutido aí junto nesse processo, certo? Então, bora começar com a aula de hoje. Eu quero inserir mais três conceitos. A gente falou os conceitos da aula anterior, então antes de começar de fato essa aula, igual o homenzinho ali no canto, a gente vai subir um degrau com esses conceitos, né? E o primeiro conceito é o conceito de reserva, né? Não adianta nada a gente começar a falar dos nossos ativos sem saber exatamente o que são as reservas que a gente tem que ter para ter uma base sólida para não desmoronar todo o nosso castelo que a gente está construindo em alguma emergência, né? Então vamos lá falar um pouquinho dessa reserva. Vou mudar aqui de tela. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso daí, certo? Então vamos lá, vou falar de reservas. Mas que reserva é isso que a gente está falando, Lucas? A gente vai falar da nossa reserva de emergência, né? Que é essa reserva de emergência? Então, a reserva de emergência um valor que a gente vai ter guardado, não é em porcentagem, né? É um valor fixo, ou seja, um valor pré-determinado. Então, a gente vai ter um valor fixo para suprir em caso de necessidade. E nem sempre pode ser uma emergência, tá ligado a coisas ruins, né? Uma emergência pode ser que você consiga um novo cargo, que você tenha uma oportunidade de um estágio lá nos Estados Unidos e você precisa de um valor imediato agora, né? Então, assim, emergência aqui não vai ser uma coisa ruim, né? Vai ser uma coisa necessariamente ruim. Deixa eu só arrumar aqui essa letra. Beleza. Então, o valor para suprir nossas necessidades. E eu acho que vale a pena a gente dividir aqui em duas partes, né? Não adianta só
falar, não, preciso ter uma reserva de emergência, onde que eu vou colocar? Então você tem que ter uma reserva de emergência imediata que você consegue recuperar, tirar em qualquer hora do dia, em qualquer momento, né, seja ele final de semana, feriado, dia, noite. Então recuperar, puxar, trazer de volta para você em qualquer momento. E esse aqui não precisa ser um valor tão grande, né? Um valor não tão grande. Tem que ser um valor que consiga suprir aí uma necessidade de emergência. Não sei, vai variar de pessoa para pessoa esse valor. Umas pessoas 2, 3 mil reais, para outras 5, 10, 20 mil reais, né? E aí a gente vai complementar esse valor em uma outra parte da nossa reserva que também vai se compor essa parte da reserva de emergência, mas é um valor imediato que a gente chama, que a gente pode esperar 2 dias para conseguir e tudo mais. E aqui entra aquele 6 a 12%, 6 a 12 vezes seu gasto mensal, né? Então, isso é um conceito básico que a gente tem que ter, que não adianta a gente começar querer investir, querer conhecer sobre finanças sem ter esse conceito de reserva, né? Então aqui uma reserva imediata, uma reserva mais imediata, né? A imediata, recuperar a qualquer momento, valor tão grande. Onde que eu posso deixar isso? Conta corrente, poupança. Ô Lucas, conta corrente, poupança, pô, nada a ver isso daí. Isso daqui a gente não está esperando retorno, a gente não está esperando que seja um valor que vai fazer diferença na nossa vida. A gente quer a finalidade disso é ter quando precisar. Fiquei doente, posso usar. Tem uma oportunidade que eu tenho que usar agora, eu posso usar. Então é essa a finalidade. Então, para isso que serve realmente, conta corrente e poupança não vai te dar retorno nenhum, né? Você vai acabar perdendo dinheiro perante a inflação. Só que é muito importante que você tenha acesso a esse dinheiro em qualquer momento, né? Então acaba fazendo sentido. Já a reserva imediata, de 6 a 12 vezes aí o valor do gasto mensal, você pode deixar no Tesouro Selic, CDB de bons bancos aí rendendo 100% do CDI. A gente vai falar de renda fixa, eu vou explicar melhor para vocês sobre isso, né? Mas não adianta nada você começar a falar sobre investimento sem você falar de reserva antes. Seria um absurdo, né? Então, isso aqui você tem que montar antes. É um preço que se paga aí para querer começar a montar seu império de investimento. Não tem como começar sem ter isso montado. Mas, Lucas, eu tenho que ter tudo para começar os meus investimentos? Não, geralmente, o que eu falo pro pessoal é começar a juntar pelo menos 3 meses da sua reserva e depois começar aos poucos montando seu império de renda variável, renda fixa. Né? Então, pelo menos 3 meses você tem que ter. Por quê? Porque se surge um imprevisto, você consegue se resolver, né? Então, isso aí é meio que indiscutível, tem que ter. Aí depois, aos poucos, você vai começando a migrar. Vamos fazer um exemplo rápido? Um exemplo, eu ganho, eu tenho o poder de aporte, consigo investir 2 mil reais por mês. Meu gasto mensal é de, sei lá, 10 mil reais. 10 mil reais. Então aqui, na minha reserva imediata, eu acho que eu vou ter que deixar pelo menos uns 5, 6 mil reais, né? Porque essa é uma reserva que não conta dos 6 a 12 meses, né? Pode contar como um mês, né? Mas mais que a gente vai deixar no conta corrente, poupança. Aí na nossa reserva imediata, a gente vai juntar 6 vezes o valor do nosso gasto mensal, que é 60 mil, né? Esse é o nosso objetivo. E eu, sendo que eu ganho 2 mil reais por mês, vai acabar demorando 30 meses aí. É bastante tempo, né? É bastante tempo, mas é o preço que a gente paga, né? Então, ó, pensando em juntar 3 meses, né? Que seria metade disso, seria 30. Seria 10 meses, você já teria esses 3 meses, né? 15 meses, né? Um ano.
Em um ano você já conseguiria ter juntado tudo isso. E, e esse ano, o que que você vai usar para fazer? Vai usar para estudando os outros ativos, conforme a gente vai falando agora. Para quando conseguir entrar na renda variável de vez, você já ter uma boa noção do que está acontecendo. Isso é a melhor forma, tá? Porque senão você vai acabar entrando despreparado, sem saber o que fazer, vai acabar perdendo dinheiro, vai acabar colocando dinheiro onde não deve, né? Então, conforme você está juntando essa reserva, você vai estudando para quando completar, você, ou pelo menos chegar nesses 3 meses, você já saber o que você vai fazer, né? Então aqui é uma parte chata, é uma parte delicada, mas que a gente tem que fazer, não tem como, né? Certo, pessoal? Então vamos para a nossa próxima. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Beleza, aí tá dando para ver certinho. Então vamos para nossa próxima, para o nosso próximo item. Então primeiro foi que a gente ia falar das nossas. Tô com uma rinite aqui, rapaziada. Então vamos embora. É, esse primeiro passo é o primeiro degrau de todos, é a nossa reserva. Então a gente subiu mais um passo, falou de todos aqueles conceitos na aula anterior, falamos da nossa reserva. Tem que juntar, gente, é um passo muito importante, chato, mas muito importante, tá? Ele vai te dar uma base sólida para quando você tiver no meio do processo, tá? Então vamos mais um pezinho para frente. A gente vai falar agora de preço. Preço, Lucas. Como assim preço? A gente vai falar dos preços dos ativos. Dos preços dos ativos, como assim? Vamos voltar lá pro nosso bloquinho. Deixa eu dar uns enter aqui. Opa. A gente vai falar de preço. Por que preço? Tem que falar de preço. Porque tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente vai investir, tudo vai ter um preço, né? E por que que é importante saber isso? Tem que saber do que é composto esse preço, né? Então todo preço de um ativo, ele é composto por um valor mais uma expectativa. E esse é um insight. Quando você entender, quando você entender a importância disso, vai mudar o jogo, tá? Por quê? Porque valor, todo mundo consegue ver. Todo mundo consegue entender e ir lá no relatório da empresa, no relatório que eles dão, e ver qual é o lucro, o que está acontecendo, o que, que vai acontecer. E expectativa é o negócio que faz os preços oscilarem tanto. Então, ou seja, todo dia você entra lá no pregão, entra no home broker, que é onde compra as ações, entra no home broker e as ações, ou fundos imobiliários, ou qualquer ativo, estão subindo ou caindo. Só que o valor, ele não muda todo dia, igual o preço, né? Então, se o preço está todo dia subindo, se o preço está todo dia ou subindo ou caindo lá no home broker, é porque algum desses dois, ou o valor ou a expectativa, ele muda todos os dias, né? E o valor, as empresas, elas entregam relatórios a cada 3 meses. Ou seja, não é todo dia que, por exemplo, a Nestlé vai mudar o valor dela, ou vai ter um problema, ou vai mudar a forma como ela trabalha. Então isso não muda, mas a expectativa do mercado muda. O que que envolve essa expectativa? Ela envolve inflação, ela envolve guerras, envolve pandemia, ela envolve pessoas que compraram anteriormente e querem se desfazer do papel, querem se desfazer do ativo por algum motivo, envolve especulações. Então tudo isso está dentro de expectativas, né? Isso tudo está dentro das expectativas. É por isso que o preço ele oscila
para cima ou para baixo durante o dia, né? Só que pra gente que vai investir naquela mentalidade de longo prazo, pra gente que vai investir naquela mentalidade, com aquela filosofia de ter nossa vida focada no nosso trabalho e olhar as empresas, tudo mais, esporadicamente, isso aqui, isso aqui importa muito mais do que isso aqui, né? Então, a gente não tem que ficar especulando, vendo se vai subir, se vai descer, o que que vai mudar amanhã, porque o nosso valor, ele tá mantido, não mudou nada na empresa, né? O preço, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Porém, o valor que a gente tem naquela empresa, ele mantém, né? Não é que o preço sobe que vai mudar o valor da empresa, o que muda é a expectativa das pessoas, né? Então, tem muita gente no mercado, infelizmente, a maioria deles, inclusive, são pessoas que estão lá especulando, tentando ganhar dinheiro, que vai ser o nosso próximo insight que a gente vai ter aqui. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, a gente está aqui para acumular patrimônio. Vai ter uma diferença importante nisso daqui, né? Então, a expectativa dessas pessoas que estão tentando ganhar dinheiro, é elas que vão fazer esse preço oscilar tanto, né? A gente não vai ter nada a ver com isso. A gente vai focar nisso aqui. Vai focar no valor da empresa, no que a empresa te rende, como estão os lucros dela. A gerência é boa? A gerência é legal? É nisso que a gente vai ter que prestar muita atenção, certo? Então vamos voltar no nosso PowerPoint. Então, ó, o preço a gente entendeu que é formado por valor, entendeu que é formado por expectativa das pessoas, né? E agora, mais um terceiro degrau que a gente vai subir é o que eu acabei de falar. Vai ser uma mentalidade que a gente tem que ter, que é de ganhar dinheiro ou acumular patrimônio? Acumular patrimônio, né? Por quê? Porque chega aquela pessoa e me fala assim, Lucas, se eu colocar R$ 1.000 aqui hoje, quanto que eu vou ter no final do ano? Vontade de nem continuar conversando com essa pessoa, porque não entendeu nada do que a gente está falando. A gente está pensando em acumular patrimônio por longo prazo, né? E qual que é a diferença de ganhar dinheiro e acumular patrimônio? Acumular patrimônio, eu não estou falando em exatamente o valor que você tem hoje ser maior que o valor que você vai ter amanhã, mas principalmente no número de proventos que eu estou recebendo. Eu tenho que ver ele aumentando de pouquinho em pouquinho. Nossa, um jeito muito bom de ver que você está conseguindo acumular patrimônio, que você está melhor hoje do que você estava ontem. É olhar o número de cotas que você tem. Então, eu, por exemplo, invisto. Um exemplo, tá? Eu invisto numa empresa que chama, não sei, Taesa. É só um exemplo, tá, gente? Então, eu invisto em Taesa. Eu tenho 100 cotas de Taesa. E essas 100 cotas são equivalentes a R$ 38.000. R$ 38.000. Porém, o mercado, a gente viu, mudou a expectativa dele, mudou a taxa de juros, o pessoal começou a vender, achou que não vai pagar tanto dividendo igual pagava anteriormente. A cotação dessa empresa caiu. Então eu ainda tenho 100 cotas, mas agora elas caiu muito, resolveu cair, tá valendo 28 mil. Eu perdi teoricamente R$ 10.000. Na verdade, você não perdeu, né? Porque essa perda ela só acontece quando você vende um ativo e a gente não vai vender ativo, né? A gente vai ver no final qual que é a única forma que a gente vai começar a vender nossos ativos, né? Porém, nesse mesmo período em que a ação caiu, eu consegui comprar mais 50 cotas. Então agora eu tenho 150 cotas, né? E aí com isso, o valor aqui vai aumentar um pouco, né? Vai aumentar para mais 14, vai para 30, vai para 42 mil. Isso aqui aumentou, mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é isso aqui, ó. A gente passou de 100 para 150 cotas. Ou seja, quando essa empresa for pagar dividendos, por exemplo, dividendos, eita, eu vou receber 50% a mais do que eu recebia antes.
Isso porque o que oscilou foi a cotação dela, cotação da empresa no mercado da Bolsa de Valores. Então, o que oscilou foi essa expectativa aqui. O valor dela não mudou. Então, se ela continuar pagando o mesmo valor de dividendos que ela pagava antes, meus dividendos, ou proventos, né? Dividendos vão aumentar junto. Vão aumentar junto 50%. Isso está completamente dentro do nosso plano. O nosso plano é conseguir ficar recebendo dividendo, recebendo proventos, vendo nosso patrimônio aumentar no longo prazo, né? Então esse é nosso plano. Eu vou receber um provento maior, né? Não porque a cota caiu que eu tenho que ficar triste, né? Porque isso aqui é o que mais pega o investidor que está começando, né? Ele fala assim, pô, caiu R$ 10.000 aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu tô no caminho certo? Será, né? Caindo esses R$ 10.000, ele fica se perguntando, fica com aquele frio na barriga, vê se tem alguma coisa que está realmente acontecendo, fica, pô, de fofoquinha, vai lá, pergunta pro influencer dele, será que aconteceu alguma coisa? Quando na verdade não aconteceu nada, né? Quando na verdade o que está acontecendo é só a expectativa mudando, né? A expectativa do mercado. Então é isso. Então que eram as três informações que a gente tinha que conversar antes de começar de fato a nossa aulinha aqui, né? Então vamos só retomar aqui. A gente viu revisão da aula 1, então a gente falou da reserva, a importância de constituir uma reserva de emergência antes de começar nos investimentos. A gente viu que o preço ele vai variar, vai subir conforme a expectativa do mercado. E a gente viu que ganhar dinheiro é diferente de acumular patrimônio, né? É, outra coisa, ganhar dinheiro. Pô, comprei uma ação, caiu esse 50%, caiu esses 38 mil, tô mal, tô vendo o que aconteceu. Mas se uma ação que eu comprei subiu 80%, meu ego sobe junto. Fique atento, porque isso não significa nada no curto prazo, né? O que a gente tem que acompanhar são os resultados de longo prazo, tá? Essa oscilação de curto prazo não vai interferir na nossa meta, tá? Então tem que suprir o ego nesse momento, certo, gente? Então vamos dar mais um passo aqui, né? Maneiras de acumular patrimônio. A gente vai falar de renda fixa e renda variável agora, tá? E aqui, para falar de renda fixa e renda variável, a gente vai abrir aquele mesmo gráfico que a gente abriu na primeira aula, tá? Eita, esse mesmo gráfico. Então, o que que tem esse gráfico aqui? Esse é um gráfico de um livro que chama Investindo em Ações para Longo Prazo. É a primeira figura que aparece lá, tá, gente? Então, ó, olha aqui, eu tô sem um apontador, mas então vamos lá em cima na tabelinha que tem Stocks, Bonds, Bills, Gold e US Dollar. Então, stocks são ações, né, no mercado nos Estados Unidos, bonds e bills são renda fixa, gold é ouro e o US Dollar é a moeda em si. Olha a rentabilidade anualizada das stocks, né, das ações, 6,6%. E quando a gente olha no gráfico, ela continua subindo junto. Ela foi a que mais subiu disparado. Isso mostra, né, esse gráfico está em logarítmico, tá, gente? Ó, 10, 100, 1000. Então, as stocks são as que tiveram maior rentabilidade. Porém, é importante ver que elas também foram as que mais oscilaram. Olha ali, ó. Ela desce, cai, desce, cai, desce, cai. E isso é o que eu tô falando que embrulha o estômago da pessoa que tá começando, né? Você fica em dúvida, você fica com medo, fica ansioso, né? Os bonds, eles valorizaram, mas menos que as ações, né? O gold, ele só manteve o valor. O ouro, ele manteve o valor, serviu como uma reserva de valor. E o dólar desvalorizou, aí ele mantendo a sua reserva porque não é uma empresa, né? Ele não gera valor, ele é só a moeda em si, né? Então, resumindo aqui, as ações, a renda variável, ela é o que mais valoriza ao longo do tempo, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Porém,
ela é a que mais tem que ter estômago, porque o negócio varia muito, né? Vou até aproveitar aqui, vou mostrar para vocês, dando para ver minha tela aqui, né? Eu vou abrir aqui, VU, não é VOO, é VU ETF, que era a cotação. Isso aqui é um ETF dos Estados Unidos, tá, gente? Ele replica um índice que é o S&P 500, S&P 500. E olha, vamos pegar aqui um mês. Vamos pegar 6 meses, né? Pegar aqui 6 meses, ó. Tá vendo aqui, ó, 385. Se eu comecei a investir aqui, ó, eu já perdi 12%. 25 de agosto de 2022 a 13 de outubro de 2022, eu perdi 12%. Caiu, derreteu. Mas beleza, foi de agosto a outubro, né? Continuei investindo aqui, o negócio recuperou um pouco. Tá, agora vamos pegar aqui um ano. Um ano, comecei aqui em março de 2022. Pô, tu chegou lá em março de 2023 perdendo 9% ainda. Cara, isso mexe com a barriga do investidor, isso é tenso. E aqui eu tô falando de renda variável, tá? Eu tô falando de ações. Esse é um ETF composto de ações e REIT. Pega os 5 anos. Quando a gente começa a aumentar o espaço de tempo, a gente vê que a tendência é a valorização, né? Então aqui, ó, a gente pega uma subida importante, mas aqui a gente pega já, ó, de novo, de 2021 a 2023, são 2 anos em queda de 12% já, ó. Entendeu? Então é isso que pega no investimento de renda variável, né? E por que que vai ser importante isso daqui, né? Porque isso vai determinar quanto você vai ter de cada um deles. Quanto de renda fixa você vai ter, quanto de renda variável você vai ter. Isso vai depender principalmente do quê? Idade, apetite ao risco e fase da vida. Sua idade está completamente relacionada à sua fase da vida, né? Então, assim, se tenho uma idade, se sou mais novo, eu tenho muito tempo pela frente aí, né? E eu acho que eu tenho um apetite, vou aguentar essa variação, eu posso ter um pouco mais de renda variável. Senão, eu vou começar a optar por mais renda fixa, né? Então, esses são conceitos importantes, né? Para você não, quando for montar sua carteira, não falar, pô, agora que eu vi ali no gráfico que estoques sobem mais que as renda fixa, vou meter 100% em renda variável. E você não aguenta 100% em renda variável, porque você vai ver seu patrimônio derretendo 40, 50% às vezes, em crises, né? E o negócio machuca, embrulha o estômago, falou, pô, trabalhei pra caramba pra derreter esse dinheiro. Não tem sentido. E por isso que vale a pena. Pô, eu acho que eu aguento ter 70% em renda variável. 70%. Aí tu meteu seu pezinho lá, 70%, viu que ainda embrulhou o estômago, viu que você ficou olhando cotação todo dia, ver como é que tá seu dinheiro, sendo que isso a gente já conversou que pouco vai importar no longo prazo, né? O que mais importa é o valor da empresa, se ela mudou resultado, se aconteceu alguma coisa, né? E, pô, então isso significa o quê? Que você tá com porcentagem demais em renda variável, eu diminuiria um pouco, tá? Se eu acho que eu aguento 70%, começa 50-50. Minha sugestão para todo mundo que está começando, começa 50-50, vê se quer mais, vê se quer menos. Se você acha, pô, 50-50 é muito, comece com 15, comece com 10 em renda variável, o resto deixa em renda fixa. Vai aumentando aos poucos, tá? Um pouquinho de cada vez. Essa é a melhor forma de começar em tudo, tá bom? Agora vamos embora, vamos para a próxima. Agora a gente vai falar de renda fixa, meu povo. Agora a gente vai começar a falar realmente dos ativos, tá bom? Vou mudar aqui pra gente. Vamos lá pro Pages que eu vou conversar com vocês sobre um pouquinho sobre renda fixa. Bom, vamos lá. Então, renda fixa. Eita.
Bora. Já deu tempo de recuperar aí, né, povo? Vamos seguindo. Então, renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa é um empréstimo, igual a gente conversou no vídeo anterior, né? Renda fixa é um empréstimo que a gente faz. Porém, o que a gente tem que entender é que na renda fixa, a renda fixa teremos um retorno pré-determinado, nos investimentos. Então, o que acontece é que eu já sei quanto que eu vou receber no futuro, né? Então, eu vou te emprestar R$ 1.000 agora, mas eu te devolvo daqui 2 anos R$ 1.200. Então, esse é um valor combinado, né? Pré-determinado. Então, exemplo, R$ 1.000, a taxa que a gente determinou é uma taxa de 14% ao ano, e depois de um ano, eu te devolvo R$ 1.000 vezes 1,14, que é 14% a mais, né? Então é isso. A gente tem o valor pré-determinado antes. Isso é o mais importante. Por quê? Porque nós vamos ter três tipos aí de renda fixa. Pré-fixada, que é isso que a gente acabou de fazer. Ó, tá determinado. Então, ó, eu vou ganhar 12% ao ano, eu vou ganhar 14% ao ano, eu vou ganhar 16% ao ano. Então, a gente determinou quanto que a gente vai ganhar, tá? Então, essa é são três tipos, tá, gente? Então, um deles é a renda pré-fixada, o outro é a pós-fixada. Pré-fixada porque a gente fixou quanto que a gente vai ganhar, tá? Pós-fixada é porque a gente vai atrelar esse valor a um índice, né? Um índice de inflação, geralmente o CDI. Tá? O que que é o CDI? O CDI a gente pode considerar como se fosse a Selic, tá? Que é a taxa que os bancos emprestam uns para os outros para fechar o balanço deles no final do dia. Então os bancos eles emprestam dinheiro um para o outro para conseguir fechar as contas de empréstimo que eles fizeram dentro de um dia. Então um emprestou dinheiro para um, outro emprestou dinheiro para outro, e aí eu preciso desse dinheiro para fechar a conta. Eles pegam emprestado com outros bancos numa taxa que essa taxa é a Selic, que é a menor taxa de empréstimo que existe, tá? Então esse é o CDI. É uma taxa muito segura, né? E aí, 100%. E aí a gente está falando 100% de porcentagem, né? Então, esse valor eu estou emprestando, eu quero um retorno de 100% do CDI, 85%, 95% do CDI, 120% do CDI. Então, essa é a taxa mais, como a gente falou, é a taxa mais segura que tem, né? A taxa Selic. E aí os bancos e os pós-fixados vão remunerando em porcentagem desse valor, né? E aí, e aí é isso, né? Quanto mais você vai aumentando, maior é o risco que você está correndo, porque geralmente bancos mais arriscados oferecem menos. Grandes bancos oferecem CDB de 85% do CDI, Itaú, Bradesco, né? Hoje consegue um pouco mais, né? E aí você tem o Tesouro IPCA+. IPCA é o outro índice de inflação, né? E aí vai ser o IPCA, que é o índice de inflação, mais uma porcentagem do mercado. Esse é um outro tipo de tesouro. Ele vai te proteger da inflação para o longo prazo, tá? Então esse é o título que vai te proteger da inflação no longo prazo. Então nós temos esses três tipos: um pré-fixado, um título pós-fixado e um título atrelado à inflação, que ele vai te proteger no longo prazo. Qual é o problema de tudo isso da renda fixa? Olha o que a gente conversou aqui em cima. A renda fixa, nós temos um retorno pré-determinado.
Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque, olha, o valor futuro é o meu aporte vezes o retorno combinado. Vezes taxa, né? Escrevi errado aqui. Vezes taxa. Então, ó, beleza. Vou até mudar de cor aqui, ó. Esse aqui, que é o que eu falei com vocês, a gente em toda a renda fixa ele é pré-determinado. Eu já sei quanto eu vou receber no futuro, né? Isso aqui é quanto eu coloquei lá. Então, essas duas variáveis, elas não mudam, né? Isso aqui é fixo, isso aqui eu já sei quanto eu vou ganhar. Isso aqui e isso aqui eu coloquei, eu aportei, né? Então eu combinei que eu vou receber 12% no final das contas em relação ao meu aporte que eu já coloquei. Porém, a taxa de juros, que é o CDI, que é o IPCA, eles variam conforme passa o tempo. E isso é um problema, por quê? Porque a nossa taxa de juros hoje é 13,75. Agora, se essa taxa aqui aumenta, taxa de juros aumenta, isso aqui é inversamente proporcional a isso aqui. Por quê? Porque esse é o nosso valor fixo, né? Então, se sobe essa taxa, significa que o meu valor ele vai diminuir. Ou seja, o que a gente tem que entender no fim das contas, que renda fixa não é fixa. E isso é um conhecimento brutal e importante que a gente tem que ter. Isso tudo que a gente está falando no mercado chama marcação a mercado. É um pouco mais complexo que isso no fim das contas, mas é assim que funciona. Por quê? Porque a gente deixou esse primeiro, o future value, que é o que a gente vai receber fixo, o nosso aporte é fixo, a gente não controla e a taxa varia. Se a taxa sobe, o nosso aporte diminui, o nosso valor diminui. Então, se eu pego para vender isso aí, eu estou precisando desse dinheiro e tudo mais, eu vou receber menos, porque hoje vale menos o meu valor que eu coloquei aquela hora, porque a taxa subiu. Se essa taxa ela diminui, eu entrei com 13%, e aí os juros caíram ao longo do ano, eu te emprestei dinheiro. Para conseguir manter esse valor futuro, isso aqui vai aumentar. Então você começa a ter um ganho a marcação a mercado. Então muita gente tenta especular, ganhar em marcação a mercado, só que no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque os juros, eles ficam altos por muito tempo, a gente nunca sabe se vai abaixar, se não vai abaixar. Então esse é o problema da renda pré-fixada também, né? Por quê? Porque eu comprei a 12%, achando que estava num puta valor. Hoje está 13,75, eu já perdi para inflação, entendeu? Então, pré-fixado é muito difícil no Brasil porque a gente usualmente tem inflação muito alta. Pós-fixado é um valor que vai te proteger. É um valor que não vai ter uma rentabilidade absurda, porque como a Selic é o mais seguro, né? Como a Selic é o mais seguro, a taxa geralmente é menor. Mas é um valor muito seguro. Então, o pós-fixado serve para quê? Para aquilo que a gente falou lá em cima de reserva, né? Tesouro Selic. CDB, 100% do CDI. CDI é o quê? É a Selic, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, pré-fixado a gente viu que tem um problema do Brasil ser ter uma inflação muito grande. Pós-fixado a gente viu que tem sua função, mas tem sua função para sua reserva de emergência lá de 6 a 12 meses do valor da rentabilidade. O IPCA+, ele vai te proteger da inflação, né? Vai te proteger da inflação no longo prazo. Então, acaba para acúmulo de patrimônio sendo o melhor desses três tipos de título, né? Só que aí a gente entra num outro problema, que é qual é o problema dessa outro problema dessa renda fixa? A gente está fazendo um empréstimo, certo? Para quem vamos emprestar? A gente pode emprestar, que é o mais seguro quem é a pessoa mais segura que eu posso emprestar? É o governo, que aí são os tesouros diretos.
né? Por quê? Porque na pior das hipóteses, eles vão imprimir dinheiro para te pagar, né? Eu posso imprimir para bancos, que são o quê? Emprestar para bancos, que também acaba sendo seguro, né? Se forem bons bancos. Então, CDBs, as letras de crédito LCI, LCA, e temos para crédito privado, que são outras empresas, né? Então aqui são o quê? Debentures, em última instância, CRI, CRA, debentures. Só que agora, gente, esse aqui é um outro insight que é importante vocês terem, tá? Que, ó, então eu vou resumir até agora o que a gente falou, tá? Renda fixa é um empréstimo que a gente pré-determina quanto a gente repõe. Desse empréstimo, a gente tem três formas de emprestar: pré-fixado, que é um valor fixo; pós-fixado, que é o atrelado ao CDI, que é a taxa que os bancos emprestam entre si, então é seguro, mas é baixo; e o IPCA+, que ele vai te corrigir da inflação. IPCA+, significa IPCA mais 6%, por exemplo, né? Vai te proteger da inflação no longo prazo. Lembrando que a renda fixa ela não é fixa, vai depender porque se a taxa sobe, seu aporte cai; se a taxa desce, seu aporte sobe, seu valor atual, né? Aqui eu posso até trocar para valor atual, que é o quanto você colocou, só que vai oscilar, né? Ele sofre marcação a mercado. Então, para quem a gente vai emprestar? Governo, bancos e crédito privado. O governo tem uma coisa que é muito importante, que títulos, eles emitem títulos, uma emissão primária em grande quantidade. Então é 1.000, 10.000 títulos. Então aqui a gente está falando de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais. Serve para grandes empresas comprarem. E elas compram, elas negociam esses títulos entre si, né? E por que isso é importante, sendo que não tem nada a ver com a gente? Porque os títulos do governo, eles têm muita gente negociando. Ou seja, eles têm uma alta liquidez. E alta liquidez serve para quê, gente? Para levar um ativo para o preço justo. Então, assim, se tem muita gente negociando, muito valor negociado, se tem 30 mil de um lado, 30 milhões de outro, 20 milhões de outro, já deu 100 milhões de reais. Você acha que um valor de negócio desse, ele vai ser negociado a um valor errado? Não, eu comprei 30 milhões de um título. É óbvio que esse título vai estar num valor justo. E esse valor, ele é repassado para pequenos acionistas, que é o valor que a gente compra lá no site do Tesouro, que eu vou abrir para vocês verem, tá? Então, os títulos, como o governo emite grandes valores, eles acabam tendo uma alta liquidez, ao contrário dos títulos bancários, dos títulos privados, eles têm uma baixa liquidez. Não no sentido de que você não vai conseguir sair do papel quando você quiser vender. Você vai conseguir vender, tá? As debêntures às vezes têm um problema de liquidez até mais difícil de sair. Porém, o problema de não ter uma liquidez tão grande é que você nunca sabe se o risco que você está correndo daquele ativo é compatível com o preço que você está pagando. Como assim? Vou comprar um. Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Vou comprar um CDB do banco FIFA, FIFEFA, um exemplo, tá? Um FIFEFA, só que esse banco tem uma basileia ruim, uma carteira de crédito ruim. E ele tá me pagando, ele falou que vai me pagar 20% ao ano. Isso aqui é um absurdo, é muita coisa, né? Então, o risco que eu tô correndo, eu corro, é muito alto. Não vale a pena pagar esse preço, né? Então esse é o problema disso, tá, gente?
Ele fala que vai me pagar tudo isso daqui, só que ele não cobra um preço, cobra um preço mais baixo, porque o risco é mais alto, né? Só que não vale a pena, porque não tem liquidez que joga no preço justo, tá bom? Então, resumindo, renda fixa tem que ser título, para longo prazo, tem que ser títulos do governo. Para acumular patrimônio, IPCA+. Reserva de emergência, Tesouro Selic. Certo? Vou mostrar para vocês aqui no site do Tesouro como é que aparece. Então vamos lá. Tesouro Direto. Então você abre aqui o site do Tesouro, tá, gente? Tem, ó, Renda Mais, que eu fiz até um vídeo no Instagram, como investir. Ele explica como investir, conheça como funcionam os tesouros, e aqui vem os títulos. Tipos de tesouro. A gente desce aqui. Não é tipos, não, é preços e taxas. Então vem aqui, ó, tesouro pré-fixado, igual a gente falou. 12,74, 13%, 13,22. A gente pré-fixou quanto que a gente vai receber. E aí a gente olha o vencimento, tá? O Tesouro Selic, que é o que a gente falou, que atrelado a Selic, que é 100% CDI, né? Está relacionado com o CDI. Tem 2026, 2029, isso não vai mudar nada, né? Muda só essa parte pré-fixada, que é pouquinha coisa. E aí o IPCA+, ele tem longo prazo, tem 2055, 2045, IPCA mais 6,35, mais 6,11, mais 6,25. Como é o título mais seguro, geralmente IPCA mais 6 tem uma rentabilidade muito boa no longo prazo, né? Então acaba valendo a pena. E essa é a nova forma do Tesouro Renda Mais que se lançou, que tem um vídeo lá no Instagram comentando, tá, gente? Só antes de eu ir para a próxima parte, eu vou mostrar. Opa, eu vou mostrar mais um problema da renda fixa. A renda fixa, geralmente, como vocês viram ali, são de curto prazo. O único que a gente consegue ter um prazo maior é o Tesouro IPCA+, né? Os outros, os prazos são muito curtos. E geralmente na renda fixa a gente tem que pagar impostos quando vence o título ou o CDB ou qualquer quando vence o prazo. Então a gente vai receber, mas vai pagar um imposto regressivo, que é, como funciona? Menos de 6 meses, eu anotei aqui os valores certinho, 22,5%. Aí acho que é de 6 a 12, 6 meses a 2 anos, paga 20% sobre o lucro, tá? Opa, aqui não é 2 anos não, aqui. De um ano a 2 anos, você paga 17,5%. De 2 anos ou mais, paga 15%. Então, isso é o tempo que você levou carregando esse título. Tá? E você vai pagar esse imposto. Aí, beleza, você tem X, aí você investiu, você conseguiu 1,5x, mas você pagou imposto, voltou para 1,35x, tá? E aí você vai começar a investir, só que você não vai conseguir fazer uma bola de neve tão grande. Por quê? Porque sempre tem esse imposto que diminui os que vai te comendo aos pouquinhos, né? Então esse é o problema. O nosso foco, como a gente conversou várias vezes, é investir para o longo prazo. Se a gente tem esse imposto toda vez em prazos curtos que vai comendo nossa rentabilidade, isso é complicado, né? Por isso que a gente tem que focar em títulos mais de longo prazo. Observação: se você carregar seu título até o final, independente de qual seja, você garante a rentabilidade
combinada anteriormente. Durante o meio do caminho, seu título. Eu tô falando título porque é o que a gente combinou que é o do governo, é o mais seguro, o que vale a pena. Durante o meio do caminho, seu título vai oscilar. Afinal, renda fixa não é fixa. Durante o meio do caminho, seu título vai oscilar. Porém, no final, o combinado será pago. Certo, gente? Então, no final você vai receber, mas no meio do caminho o seu título vai oscilar de valor. Certo? Riscos da renda fixa. E temos um risco que é o principal de todos, que é o risco de default. Default. O que é o risco de default? É o risco da empresa que você comprou não ter pagar. É raro? É raro. Geralmente as empresas pagam? Geralmente pagam. Porém, recentemente tivemos casos das lojas americanas que ia pagar as emissões de debêntures. Falou, não posso pagar. Faliu, teve uma fraude dentro da empresa aí. E falou, não posso pagar essas debêntures, essa renda fixa, esse dinheiro que você me emprestou, não vou conseguir pagar agora. Risco de default, que era baixo, acabou virando 100%. Né? Então tem que tomar esse cuidado aí. Certo, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Então renda fixa a gente já falou que é um empréstimo, pré, pós e IPCA+. Estou emprestando para quem? Para banco ou para crédito privado? Para o governo? A importância da liquidez é a gente tá pagando um preço justo, né? Se a gente não tiver liquidez, a gente não sabe se a gente está pagando um preço justo, certo? O risco da renda fixa, que é o risco de default que a gente conversou agora, né? O que avaliar ao comprar, né? Sempre que a gente vai avaliar, a gente tem que ver rentabilidade, que é importante, mas temos que avaliar o prazo, o risco e a liquidez. Prazo, risco e liquidez é muito mais importante do que a rentabilidade, tá? Vai estar garantindo que a gente pague um preço justo, vai estar garantindo que o prazo esteja de acordo com os meus objetivos, né? Então tem que ver tudo isso aí, né? Retorno, risco, prazo e liquidez. O imposto de renda vai ter alíquota regressiva, né, e que vai comer no seu patrimônio ao longo do tempo. Isso aqui é essencial, renda fixa não é fixa, né? Então, para o longo prazo, a gente está falando de tesouro direto. Para acumular patrimônio IPCA+, para objetivos de curto prazo, tesouro Selic. Maravilha, gente? Então, resumão de renda fixa aí para vocês entenderem certinho como funciona. Essa é a minha visão, tá, gente? Então, tem gente que gosta de CRI, CRA, pega debêntures que tem falando que tem uma rentabilidade maior, mas o risco não compensa, tá? Ao meu ver, né? E agora vamos falar um pouquinho de renda variável, tá? Então, enquanto aparece essa maravilhosa ilustração aqui para vocês, eu vou tomar um pouquinho d'água. Aqui que o cara me mete um navio em bolsa de valores. Falando de Holanda, século XVII. Gente, então é o seguinte, tá? Vou falar um pouquinho do que é, por como surgiu essa bolsa de valores, como é a história da primeira bolsa, né? Vou falar 2 segundos, não fica triste não, tá? Então, ó, a bolsa de valores, os holandeses, né, lá no século XVII, eram uma puta de uma potência marítima ferrada, né? E aí eles foram até o Oriente e depois estavam indo às Índias Ocidentais, né? Buscar tesouros. Só que todas essas expedições, ó, eram caras pra caramba. Eles não tinham dinheiro para sair fazendo várias expedições assim do nada, né? Então o que que acontecia? Eles falavam, gente, quem aqui quer dar um pouquinho de dinheiro? Quem puder dar um pouquinho de dinheiro agora, né? A gente vai, faz a expedição lá, vê os tesouros que nós conseguimos. E ao voltar, a gente divide esse tesouro que a gente conseguiu com quem compartilhou com quem deu um pouquinho de dinheiro agora. Isso é exatamente o que acontece hoje na Bolsa de Valores. Então,
a empresa abre o capital, quem vai entrar no capital ajudar essa empresa? Dá um pouco de grana, compra a cota dela, vira acionista dela, vira sócio dela, né? E ela compartilha os lucros com você, né? A empresa teve lucro, voltou lá da expedição marítima dela, achou um monte de tesouro, teve um lucro, revenue crescente, uma receita crescente, ela vai compartilhar com você, né? E aí você vai estar ganhando junto com ela, né? Então, foi assim que começou. E de renda variável, a gente está falando do quê? Ações, fundos imobiliários e ETFs. É disso que a gente vai falar agora, meu povo. E quando a gente está falando de análise de renda variável, a gente vai ter duas opções, tá? Duas opções de análise. Deixa eu adiantar aqui, já abri. Então a gente tem uma opção de análise top-down e a gente tem uma análise bottom-up, ou seja, de cima para baixo e de baixo para cima, do topo para baixo, da base para cima, tá? Qual é a diferença disso? Tá? Uma análise, vou abrir aqui para vocês de novo. Não deu para ver aqui muito bem, né? Então, ó, vou voltar ali pro Pages. Tipos de análise. Então, top down. A gente vai avaliar primeiro economia e setor da economia. E depois a gente vai analisar a empresa. Esse é um tipo de análise que eu gosto até menos do que a bottom-up. Porém, eu acho que cabe em alguns tipos de análise, igual o pessoal da AGF lá, da Ações Garantem Futuro, falam, tem os setores da economia, que são o BEST, que são setores perenes, né? Que aí entram bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicação. Esses são setores que são muito importantes, né? Que são essenciais na dentro da sociedade. Então, pô, o banco, ele vai te emprestar, ele empresta dinheiro. Você imagina um mundo sem banco hoje? Você imagina um mundo sem energia? Então, por exemplo, esses são contas que, independente do que aconteça, você vai pagar. Cara, se você tá lá fazendo suas coisas, mexendo nas coisas, chega a sua conta de energia. Você simplesmente paga, você não tem opção, né? Você paga a conta de saneamento para poder dar descarga. Você paga a conta do seu celular para poder conversar, né? Então aqui são setores que são perenes, né? Que é muito difícil da gente ficar sem, né? E eles têm uma vantagem competitiva muito importante. Qual é? Conseguem repassar a inflação para os acionistas, para os clientes. Por quê? Porque a gente não consegue ficar sem. Então, se eles falarem assim, não, você tem que pagar 100zão para ter energia na sua casa, beleza, a gente paga. Não, agora a inflação subiu, você tem que pagar 150. Você vai falar, não, não vou pagar, tu vai ficar sem energia, não tem a menor condição. Então, a análise top-down, ela é legal, porque você consegue ver alguns setores mais interessantes. Esse BEST é um acrônimo muito bom, né? Que vale a pena estudar esses setores. Inclusive, são os setores que mais estão na minha carteira, né? E aí você tem a análise bottom-up, que a gente vai focar primeiro na empresa e depois avaliar setor e economia. Por que eu gosto mais da análise bottom-up? Porque existem empresas top de linha em diversos setores. Vou dar um exemplo aqui. VEG3 é uma empresa top, uma empresa super top do Brasil, sem recomendação, tá? Mas é uma empresa que tem receita internacional, é uma empresa que tem lucro crescente, uma empresa
que tem uma gestão muito top. E ela, o que que ela faz? Ela produz motores para outras empresas. Quando a gente olha uma análise mais top-down, cara, é difícil você abrir uma empresa de bens produtivos assim, né? É mais raro. Você vai ver também, vai ver, mas pode demorar mais. Agora, quando você está fazendo uma análise da empresa, você vai direto na VEG, vê que ela é uma boa empresa, avalia se cabe no seu portfólio ou não, tá? Beleza. Então, esses são os dois tipos de análise que a gente pode fazer. Agora eu vou voltar lá para o nosso PowerPoint. Passamos de uma horinha agora já, né, gente? Vamos continuar. Agora a gente vai falar de ações e fundos imobiliários, basicamente de renda variável, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que a gente vai fazer, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui. Então, ó, primeiro de tudo, como que eu vou fazer? Vou escrever um pouquinho aqui. Depois eu vou mostrar como fazer para ver ações interessantes e tudo mais, tá? Vamos voltar aqui então. Beleza. Ações. Renda. Vou escrever aqui, ó. Renda variável. Então, o que é, né? São ações, são empresas, né? Nós estamos nos tornando sócios de empresa. Ou seja, se a empresa cresce ao longo do tempo, nosso patrimônio cresce junto. E é isso que importa pra gente, tá? E agora vamos fazer uma ação, X, uma debênture. Debênture é uma renda fixa que a gente conversou, né? De empresa. Então, ó, gente, eu sou acionista, por exemplo, de Taesa, que é uma empresa de energia elétrica de transmissão. E ela emite as debêntures dela. Ela tem as debêntures porque ela quer pegar recurso para fazer as compras elas ganhar leilões, né, para poder transmitir energia, tá? Então, o que que acontece? Quando ela vai pagar os debenturistas, ela na verdade, quando ela vai finalizar a contabilidade dela, né, o que que ela vai fazer? Ela vai ver qual foi a receita dela, quanto ela ganhou no mês, no trimestre, no mês, no trimestre. Beleza, ela viu a receita dela. E agora o que ela vai fazer? Ela vai pagar os debenturistas, ela vai pagar quem emprestou dinheiro para ela. Em segundo, ela vai avaliar quanto sobrou e pagar não, e distribuir o restante para os acionistas. Então, o que a gente entende aqui? Que a empresa, ela vai primeiro pagar os debenturistas um valor que ela combinou previamente, né? Então, o debenturista, ele recebe antes do acionista um valor fixado. O acionista, ele recebe depois. Ou seja, ele tem, assim, mais risco de receber do que o debenturista. Ele tem, não é entre aspas, ele tem mais risco de receber do que o debenturista. Porém, se a empresa lucrou muito, ela vai dar mais, ela vai distribuir mais para o acionista. Por quê? Porque o valor do debenturista, ele é fixo. Pô, combinei com ele que eu vou pagar R$ 1.000 para ele, mais os 12% lá combinado. Pô, paguei. Sobrou uma porrada de dinheiro, só que eu vou dar tudo para o acionista, tá? Então essa é a vantagem da ação, porque ela vai receber os lucros compatíveis depois de pagar tudo que é pré-combinado. Pagou gasto, pagou tudo, os investimentos, pagou o marketing, pagou tudo e agora sobrou para o acionista. Se sobrou muito, recebe muito. Se sobrou pouco, recebe pouco. Por isso que temos que
ver ações que têm projeção legal de lucro, porque é isso que vai remunerar o acionista no fim do dia, certo? Beleza. Vantagem, vantagem do mercado de renda variável. Você e os grandes acionistas têm acesso igual ao mercado. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que eu ou o investidor multimilionário, multibilionário, ele tem o mesmo acesso ao mercado. Ele consegue comprar as mesmas ações que eu. E um valor maior ou um valor menor. Mas o preço, a quantidade está lá igual. Ele não tem uma vantagem do que eu, igual tem na renda variável, na renda fixa que a gente conversou lá atrás. Certo, gente? Vamos ver. Ah, outra vantagem que eu fiquei de comentar é impostos. Lembra que a gente conversou que impostos na renda fixa vai ser pago toda vez que um título vencer? Aqui a gente vai pagar imposto toda vez que vendermos algum ativo. Com detalhe que de ações que tem um valor para a gente, que acima de 20 mil não paga, né? Abaixo, né? Como nossa metodologia é não vender nenhum ativo, nosso buy and hold é não vender nenhum ativo, a gente não vai pagar imposto, né? A gente não vai acabar pagando imposto. A nossa, se a gente tem 1x, lucrou, chegou no 1,5x, aquele mesmo exemplo da renda fixa, a gente não vai voltar para 1,35x. O retorno, o próximo retorno vai ser em cima desse 1,5, ou seja, vai para 2x, por exemplo. Aí o próximo retorno é em cima do 2x, já vai para 3x e meio. Entendeu? Então começa a ter uma bola de neve muito mais fácil, tá? Certo, gente. Agora, o que que eu queria fazer com vocês? Mostrar sites que eu uso para avaliar isso aqui. Sites que eu uso para avaliar ações. Como eu faço, né? Uma estratégia. Porque quem está começando agora, não adianta querer colocar 1.000 ações na carteira do nada. Que eu recomendo, né? Seleciona 5 ações que você quer estudar, vai estudando. Aí no primeiro mês, você estudou 5, você aporta em uma. Sei lá, estudei VEG, estudei Engie, estudei, que é uma empresa de energia também, estudei Fleury, que é o de laboratórios, estudei, o que mais que eu vou estudar? Estudei banco, né, YouTube 3, estudei Porto Seguro, que é uma empresa de seguro. Estudamos essas 5 empresas, achamos alguma delas legal. Pô, achei que Fleury fez sentido, foi a que eu mais gostei. Vou lá, coloco na minha carteira. No próximo mês, como está começando, eu estudei Engie, VEG, não gostei de nenhuma das duas. Estudei Itaú, vi que Itaú tem um lucro legal, coloquei na minha carteira. Agora você já tem um mês de aporte em Fleury, você já tem um mês de aporte em Itaú e vai fazendo isso ao longo de todo o ano que você começar, né? Depois dos 6 primeiros meses, já colocou um mês em cada. Se você quiser repetir um ativo, também legal, né? Mas agora o que que eu vou mostrar para vocês? Olha, vamos vir aqui, ó. Vou fechar essa janela, vou abrir aqui a minha tela. Na minha tela, eu vou mostrar para vocês que é aquela que a gente estava do Tesouro. Deixa eu abrir o Google aqui. Como eu faço para estudar as empresas que eu quero investir? Porque assim, empresa é um negócio muito difícil, né? A parte teórica você vai aprender, você vai entender, você vai armazenar e entender como funciona. Agora, estudar as empresas, isso é um trabalho para o longo prazo. Tipo, aos poucos você vai fazendo, aos poucos você vai aprendendo, aos poucos você vai entendendo que as coisas são mutáveis, que não adianta querer fazer tudo de uma vez, tá? Então, como que eu faço? Vou mostrar 3 sites para vocês. Um site é o Investidor 10, tá? Por que que o site Investidor 10 é legal? Aqui ele tem ações, fundos imobiliários, cripto, stocks, REIT, BDR. Então, ó, venho aqui em ações, tá?
Ações. Tem os destaques, esses destaques são as empresas que lançaram os resultados, né, nos últimos dias. E aí eles mostram aqui os setores, é uma análise mais top-down, né, que a gente viu. Mas para ver as empresas é legal, tá? Então, sei lá, vamos aqui, setor financeiro. Aí ele vai mostrar aqui as empresas do setor financeiro. Então, Banco do Brasil, Itaúsa, que é uma holding, é, Banco do, o BB Seguridades, né, que é o seguro do Banco do Brasil, Bradesco, Santander, B3, Itaú, Caixa Seguridades, Porto Seguro, IRB, ABC, Bradespar. Então tem um monte de banco. Aí, sei lá, você vem aqui, rankings, maiores ROIs, maiores dividendos, maiores margens. Aí você bota maiores lucros, por exemplo, né? Ele vai te mostrar um ranking de maiores lucros. Isso aqui é legal para você começar a avaliar, tá, gente? Não para dar continuidade, eu só vou mostrar como que funciona. Então, ó, então eu quis avaliar o setor bancário, né, o setor financeiro, aliás. Eu mostrei, fiz uma análise por lucro, ele me mostra que o Itaú é o que teve maior lucro, né? Aí eu clico no Itaú. Esse site de Investidor 10 é muito bom, ó. Ele vai mostrar a cotação, a gente consegue selecionar aqui ao longo do tempo, né? A gente vê aqui a cotação em reais, também consigo mudar para cotação em dólares, né? Fazer um comparativo aí. Vou voltar aqui para reais. Gente, é o que eu estava falando, né? Aqui você comprou a 4,50, você investiu, teve um retorno, foi crescendo, além dos dividendos, né? Aqui tá em dólares, vou voltar para reais. Deixa eu tirar o... Mas aqui, tu comprou aqui, ó, em 2019. Vem pandemia, ó a queda que teve, para R$ 17, né? De 29, de 25 para R$ 17. Então, uma queda de 25, 30%. Isso foi uma queda baixa. Por isso que eu falo que tem que ter estômago, tá? Então, vamos descer aqui. Cotações, ele mostra a rentabilidade, né? Eu não sou assinante, então ele mostra aqui geralmente preço justo. Pelo Graham, né? Que é uma fórmula que existe aí. Os indicadores fundamentalistas, né? Você consegue ver preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, o yield, dividend yield, dividend payout, margem bruta, margem líquida. Consegue ver todos esses valores. O histórico dos indicadores, então o preço sobre lucro daqui, como que era lá em 2018, você consegue ver. Ele até fala um checklist, dá uma nota. Assim, não é legal você investir em nada através desses rankings aí, tá, gente? Afinal de contas, o Investidor 10, os outros sites que eu vou mostrar são sites legais, mas o dinheiro é seu, né? Então você vai indo por ranking, não faz sentido, você tem que fazer a sua avaliação, tá? Então, ó, histórico de dividendos, vai descendo, vai vendo, comparação com outros bancos, né? Então aqui mostra o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, ele vai comparando as ações, compara com índices, né? Então aqui o IVV, que é o S&P do Brasil, o índice de dividendos, o IFIX, o Small 11. Esse é um ETF legal. Aí compara aqui junto com o IBOV, que é o Ibovespa. Dá para fazer essas comparações todas. Tem um resuminho sobre a empresa, né? Fala a história um pouco do Banco do Brasil, pontos relevantes que temos que saber, maior banco da América Latina, consistência de resultados, valor de mercado, informações importantes, né? Quanto que tem de valor, free float. Isso aqui tudo a gente vai conversando futuramente, tá, gente? Aqui começa a ficar legal, né? Então, ó, a receita do banco é uma famosa escadinha crescente ao longo do ano, consistente, falando aí de uma receita de 195 bi, né? O lucro, esse é um gráfico legal, o lucro em relação à cotação, né? Cotação sempre segue lucro, então se o lucro está subindo, a cotação tende a subir junto, tá? Aqui o lucro está maior que a cotação, né? Aqui são os resultados ao longo dos anos, né? Compara a receita, mostra todos os custos, né? É o balanço do banco. O patrimônio do banco, junto com a receita e junto com o lucro, olha como ele vai evoluir. Não é isso que você quer ver. É isso que você quer ver quando você está avaliando uma empresa, né? Então esse é o Investidor 10, ele é um site que a gente consegue fazer a seleção aqui através de setores e depois estudar a empresa, né? Outro site que é legal de ver, deixa eu abrir outra aba aqui.
Tava até aqui, ó, Fundamentei. Fundamentei é um site, esse aqui é um site que eu pago ele, acho que fica 20, eu paguei R$ 20 pago R$ 20 por mês, né? Ele também tem seu ranking, ó. Esse é um ranking feito pelas pessoas do Fundamentei. Então, VEG, Energias do Brasil, Engie, Equatorial, Arezo. Então vamos abrir aqui o Fleury. Aí ele também fala tudo do Fleury, ó. Esse é legal que ele fala da governança, quem é o CEO, como é que estão a situação. O Reclame Aqui tem nota 8.1, né? Aí ele fala todas as coisas que a gente viu no outro site também. Ó, o que que é legal aqui? Ele mostra os eventos que a empresa fez. Eita, fez um desdobramento de 1 para 2. A administração, como é que é? Ó, quem é a administração? Depois você pode dar um Google, ver quem que são essas pessoas, ver se são pessoas de confiança, né? A remuneração dos administradores, porque se você pega uma remuneração dos administradores subindo num gráfico bizarro, vai comprometer a empresa, né? Os ativos, a receita crescente nesse caso aqui, né? Da onde vem cada receita, das unidades de atendimento, das operações em hospitais, isso é legal saber. Os principais clientes, endividamento. O Fleury tem um endividamento, no caso específico do Fleury, né? Indexado à inflação, por isso que deu essa subida. Os dividendos pagos pelo Fleury. Aí, ó, vem de cotação, ele tem vários gráficos, né? Aqui é legal, ó. Ele mostra retorno histórico, como que vem remunerando o acionista, lucro versus cotação, valor de mercado. Então tudo ele vai mostrando aqui, certo? Aí ó, esse é um gráfico é uma tabela muito boa que a gente consegue ver como é que tá a receita, ó. Olha a receita do Fleury, por exemplo. 2006 era 480 tá em milhões, né? E 2015, 1,8. 2022 já vem para 4,3 milha. É. A dívida a gente vê que cresce um pouco aqui. Eu não vou fazer análise do Fleury aqui, né? Mas é isso que a gente quer ver. Aqui a gente tem os indicadores. A gente consegue comparando, vendo tudo graficamente. Aqui tem um videozinho deles falando sobre o Fleury. E o último site que eu queria mostrar para vocês é o Status Invest. É um site bom também, a gente coloca que ação, vamos pegar outra. A Arezo. Então coloca o yield, coloca a valorização, coloca a cotação crescente. Aí coloca todos os indicadores do valuation, preço sobre lucro, tudo que a gente já viu nos outros gráficos. A gente consegue ver os eventos corporativos, os pagamentos de dividendos, ó, payout. É tudo meio parecido, tá, gente? Então, esses são os 3 sites que eu uso para ver um panorama geral. Só que não vale a pena, não tem como a gente investir só olhando essas coisas, tá? Então a gente tem que, eu sempre vou reforçar isso. Essa é a nossa grana, tá? Então, por exemplo, estudei o Fleury. O que eu vou fazer agora? Você vai fazer com todo investimento que você quiser aprofundar. Você vai vir no Google, aí você vai escrever o ticket da empresa, Fleury 3, RI, que é relação com o investidor. Vai abrir. E aí, esse é o site do Fleury mostrando as ações deles para você. Então, sobre o grupo Fleury, quem é, quais são os valores da empresa, as marcas do Fleury. Então, você abre aqui, ó, onde eles estão, quais são as marcas que eles têm. Então, eles falam tudo aqui, né? Deixa eu voltar ali. Governança, quais são as práticas deles. E aí vem informações financeiras, relatórios financeiros. Ó, aqui a gente quer ver os relatórios, os resultados, né? A gente abre aqui. São eles falando tudo o que aconteceu no trimestre. É importante para ver a transparência deles, como é que eles funcionam, se eles têm uma boa relação com o investidor, né? Ó, aqui, ó, cadastre-se no mailing. Todo site de relacionamento com o investidor tem o mailing, então você recebe no seu e-mail as informações das empresas. Eu tenho um e-mail só para receber mailing, então eu recebo o mailing de todas as empresas que eu invisto, né? Fatos relevantes, comunicados do mercado. Então aqui eles avisam se vão pagar dividendo. Ó, conclusão da aliança aqui foi da alienação de papais, né?
Constituição da BPF. Então, todos, por exemplo, ele comprou uma empresa, ele adquiriu uma empresa, eles avisam aqui, né? Então, para começar a entender melhor a empresa, beleza, você fez a sua. Você veio aqui, veio no Investidor 10, fez sua seleção. Quero ver agora FIAGROS, que são fundos imobiliários de agro. Não, vamos pegar outro, vai. Vamos pegar, eu vi o FIIs, fundos de logística. Selecionei aqui o XPLG. Aí depois vou lá, dei uma olhada aqui, XPLG-RI. Aí você abre o site do XP, é sempre o primeiro aqui, já tem o site, eles vão falar, explicar tudo. Então é mais ou menos assim que funciona, tá, gente? Abre o Fundamentei. O site do Fundamental é legal, eles têm umas discussões aqui, falam sobre os ativos, tem os rankings, agenda, carteira. Vale a pena, tá? Fazer essa avaliação inicial e depois aprofundar aqui nessa parte. Tá bom, gente? Então é mais ou menos assim. Deixa eu voltar aqui para captura de tela. Então vamos completar aqui esse slidezinho. Então vamos lá. Então ações são empresas, fundos, os FIIs são fundos de investimento de aluguel, né? Então eles pagam renda mensal para você. Os FIIs, né? Fundos imobiliários. A gente conversou até um pouquinho na outra aula. Depois a gente pode fazer uma aula específica de fundos imobiliários se for interessante para vocês, tá? Debêntures e ações. As debêntures é renda fixa que a empresa vai te pagar antes do lucro e as ações você vai receber depois do lucro, tendo possivelmente capacidade de receber muito mais, né? Como escolher a ação? A gente faz, então, primeiro essa pode ser top-down, bottom-up, mas a gente faz essa pré-selecionada e depois vai no RI, entende como funciona a empresa, né? Você investe nas mesmas condições de grandes investidores. O risco da renda variável, lembra que a gente tinha o risco de default na renda fixa? Aqui é o risco da escolha que você fizer da empresa. Se a empresa falir, você selecionou americanos, achou que era uma empresa muito top. No final das contas, acabou tendo uma fraude, não estava dando muito lucro. Esse é o risco que tem, tá? Para isso que a gente diversifica, né? E a diversificação resolve todo esse risco, né? Se você tiver várias empresas, diversos setores, assim, mitiga muito esse risco, tá bom? Imposto só quando vende. Como rebalancear a carteira. Esse vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar, tá? E como esse vídeo já tá passando de 1h20, eu vou gravar um próximo vídeo só mostrando como eu faço rebalanceamento da carteira, tá? Então, para o longo prazo, ações, fundos imobiliários, diversificação, não tem erro, tá? ETFs. O que é vantagens e desvantagens do Brasil e dos Estados Unidos? Let's bora dar um gás final aqui. Isso aqui é mais rápido, tá, gente? Então, ETF. Exchange Traded Fund. O que é isso? ETF, ele é um saco de ações. Então aqui você está pegando ETF primeiro. São fundos que investem em índices. Ou seja, índice. Existe o Ibov, existe o S&P 500, existe o dividend, o índice de dividendos, DIV11, o Small 11, que é o índice de small caps. E esses índices, eles têm um critério, né? Então, o que significa isso? Ele vai, no fim das contas, o que é? Um saco de ações que seguem um critério específico. Então, S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, aqui a gente está comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E qual é a vantagem disso? Nós reduzimos o risco específico de ações. Então, por exemplo, eu comprei o S&P. Dentro do S&P tem Amazon,
Só que a Amazon teve um problema, faliu. Caraca, Jeff Bezos, a Amazon faliu. Qual é o problema do S&P? Nenhum, porque se a Amazon faliu, ela vai sair das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, ela vai sair do ETF e vai entrar outra empresa. Então, isso é um mecanismo muito bom de investimento que diminui seu risco específico de empresas. Obviamente que ele vai despersonalizar um pouco o seu portfólio. Só que para investimentos nos Estados Unidos, você tem mais de 3 mil empresas, é muito difícil você avaliar empresa por empresa. Então, o ETF acaba sendo um excelente meio para fazer isso. Né? E nós temos taxas muito baixas, porque eles não têm que ficar pensando o que vai fazer. Não é um fundo ativo, eles seguem um índice. O índice é as 500 maiores empresas. Vamos colocar as 500 maiores empresas e acabou. Né? Então, exemplo, ETF do S&P, o que a gente tem? A gente tem IVV, a gente tem VU, a gente tem SPY, a gente tem das small caps de valor, que são empresas que no longo prazo, em forma de bloco, tiveram uma rentabilidade legal. A gente tem o JS, a gente tem o Sleeve. Nos Estados Unidos, como o mercado de ETF é um mercado muito avançado, as taxas são menores, são as menores taxas que tem. Você chega a pagar 0,05% ao ano, ou seja, é quase de graça para investir lá. Né? Então, temos incríveis vantagens nesse método de investimento. Né? No Brasil, ETF ainda não paga dividendo, foi liberado novos ETFs a começarem a pagar, mas ainda não entrou em prática. Né? Então, a gente vai ver como vai ficar. Né? O mercado está desenvolvendo, eu torço para que desenvolva, fique muito bom, fique igual nos Estados Unidos, porque é uma forma de investimento muito legal. Né? Então vamos voltar aqui para a apresentação 4. Vantagem dos Estados Unidos é que, vantagem e desvantagem a gente comentou, né? Desvantagem vai despersonificar um pouco sua carteira. E os Estados Unidos é um mercado muito mais desenvolvido que o Brasil, né? Então, vamos lá. Dicas finais. Gente, vamos lá então. Não tenha pressa, tá? Por que não ter pressa? Porque a gente está fazendo um projeto para sua vida inteira, né? Não adianta você querer resolver tudo de uma vez, tá? Então não tenha pressa, tá? Vai devagar, vai aos poucos, tá bom? Estuda um mês, investe em uma empresa um mês, futuramente investe em outra, tá bom? Defina seu porcentagem de renda variável, que a gente já falou. Isso, a renda variável, ela vai oscilar muito mais que a renda fixa, né? Mesmo lembrando que a renda fixa não é fixa, mas que vai oscilar muito mais que a renda fixa, né? Então, defina a porcentagem de acordo com o que você aceita, tá bom? O que você consegue. Ao longo da sua jornada de investidor, diversificação nunca é demais. Esse aqui eu peguei idêntico, exatamente como está na aula 1, tá? E diversificação nunca é demais. Vale a pena continuar, diversificar aos poucos, não chegar, pô, tenho R$ 1.000 para investir, vou investir em 20 ativos. Pô, tu tá pulverizando o negócio, né? Tem que diversificar? Tem. Aos poucos, conforme você vai estudando, tendo segurança do que você está fazendo, tá bom? Quando eu devo vender ativos? Eu vou comentar mais sobre isso. Vou comentar mais sobre isso na próxima aula que eu vou fazer de rebalanceamento de carteira. Mas única e exclusivamente quando perder os fundamentos que te fizeram entrar em um ativo. O que é isso? Então, pô, eu decidi entrar no Itaú, que a gente viu lá, que tem um lucro crescente, é o maior banco privado da América Latina, um banco top, e decidi investir em Itaú. Pô, Itaú parou de dar lucro. Itaú não tem mais carteira de crédito, não está emprestando mais dinheiro, a receita do Itaú caiu, pô, por que eu vou continuar investindo, né? Não tem sentido. Obviamente isso é muito difícil de acontecer, mas se perderem os fundamentos, você sai fora. Empresas mais arriscadas, empresas
pequenas e de crescimento, tem mais chance de perder fundamento. Então, por isso que você tem que ter um acompanhamento maior, certo, gente? Então, por isso que vale a pena você entrar na empresa de verdade quando você realmente entender o que que ela faz. Se ela perder seus fundamentos, aí sim você vai ter noção e consciência para sair fora, tá? Uma boa carteira de investimentos ela é dinâmica, tá? O que que é isso? Ou seja, aqui ficou na frente um pouquinho a webcam, mas está escrito dinâmica, tá? Uma boa carteira de investimentos ela é dinâmica. Ou seja, você não vai começar com ela pronta. Você vai, depois de 2 anos, 3 anos investindo, você vai ver que você tem alguns ativos que você comprou que não era exatamente aquilo, que não acabou não fazendo sentido, que você quer vender, quer sair fora. Conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo melhor os ativos, entendendo o que dá resultado. Depois de, sei lá, 4 anos, você viu que aquela empresa que você comprou te deu um belo retorno, mas não tá tendo sentido, não tá tendo sentido no seu portfólio, entendeu? Então é dinâmica, como um diamante que você vai lapidando aos poucos, né? Eu sempre falo esse exemplo lá no Insta também, tá bom? Aproveite sua jornada, faça sua gestão de risco, né? Gestão de risco que eu falo é reserva de emergência, entenda por que você está entrando no ativo, diversifica aos poucos entre setores, boas empresas, fundos imobiliários, ações dos Estados Unidos, REITs nos Estados Unidos, que são os fundos imobiliários de lá, ETFs nos Estados Unidos. Tem uma gestão de risco, né? Entenda por que está entrando em cada coisa, certo? E aproveite, gente. Não é agora do nada que você vai entrar, resolver o mundo, ficar rico. Tem que continuar focando no seu trabalho, tá focando na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos. Isso aqui é muito importante, tem que se dedicar, mas aos poucos você vai aprendendo, vai melhorando, tá bom? Para finalizar, eu queria finalizar com o mesmo, vamos ver se que a webcam ficou um pouco na frente, eu vou subir ela aqui. Com o mesmo triângulo que a gente usou na aula 1, que é o triângulo do risco, retorno e liquidez, que ele foi base. Assim, hoje a gente falou muito disso, né? Tem que ter liquidez, a relação risco-retorno existe. Acho que agora vocês estão começando a entender um pouquinho melhor dessa parte. Tá bom? Então, pessoal, por hoje era isso. Eu quero muito que vocês sigam a gente, que vocês dêem essa força. Para quem ainda não deu, segue lá no Insta. Deixa eu tirar isso aqui. Eita, deu uma bugada aqui, mas tá bom. Bom, enfim, o Insta é @efmed. Se inscreve aí no canal, dá aquela moral que a gente tá começando, tá precisando, fazendo conteúdo aí de graça para acrescentar com vocês. Fechou? Dominado? Aquele abraço, pessoal.